Olá pessoal, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje o meu filho Samuel trará uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Hoje eu gostaria de falar sobre Mateus 15, versículo 11, que fala: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, e isso é o que contamina o homem. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância das palavras e sobre o que elas dizem sobre o nosso caráter na vida cristã. Um pouco antes, no versículo 12 de Mateus, Jesus ele adverte os fariseus sobre a árvore e os seus frutos. Ele diz assim: Mas vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás julgado, justificado, e por tuas palavras serás condenado. A Bíblia ela fala em muitas palavras, em muitas passagens sobre a importância das palavras, sobre como as palavras elas mostram o que está no nosso coração. Na lei dos judeus, eles proibiam o consumo de comidas, mas quando vindo Cristo, ele falou lá em Mateus 5, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E ele cumprindo a lei, ele nos deu os ensinamentos de vida. E um dos ensinamentos dele foi que nós não devemos nos preocupar com o que entra em nós. Não quanto à saúde, mas quanto à vida espiritual, não é o que entra em nós, mas o que sai da nossa boca, pois isso provém do coração. Isso mostra o nosso verdadeiro caráter. Em outras palavras, como por exemplo em em Tiago, capítulo 3, fala sobre o tropeço da língua, e como a língua ela é um dos piores órgãos do nosso corpo, pois elas podem ter muito peso na vida das outras pessoas, podem ser para a morte ou para a vida. E que nós não podemos ser nós devemos ser hipócritas como uma fonte de onde saem duas coisas, água salgada e água doce, mas só deve sair da nossa boca coisas boas, e não duas coisas ao mesmo tempo, como saíam dos fariseus, por exemplo, que eram como uma fonte que sai das águas. Tiago ele nos fala nessa palavra de Tiago capítulo 3, sobre como não se deve ser assim, uma fonte de qual jorra duas águas diferentes. Na nossa boca só devem sair palavras boas, como Paulo exorta em Efésios, capítulo 4, que fala sobre que nós não devemos, não sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Em suma, o que sai da nossa boca é o que tem peso no nosso juízo, porque não pelo que sai, mas pelo que ela mostra sobre nós. E sobre como elas têm peso na vida das outras pessoas, sobre como nós não devemos falar duas coisas, falar coisas boas e falar coisas más, sendo hipócritas. Nós devemos só falar coisas boas e isso ser provido do coração. E essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida em nome